Muito bem, vamos começar agora mais uma videoaula sobre Capitães da Areia de Jorge Amado. Jorge Amado pertence à segunda fase do modernismo, que vai de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas, até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Muitos autores nesse intervalo de datas quiseram retratar o contexto histórico e aí precisariam de mensagens subliminares para se opor ao regime ditatorial com aspiração nazi-fascista. No caso do Brasil, o getulismo. O Estado Novo começa em 1937 e Jorge Amado, então, pertencente ao Partido Comunista, escreve Capitães da Areia. Acontece que nessa vertente chamada de neonaturalismo ou neorrealismo, há uma predileção exata por combater o capitalismo interpretado por esses artistas como um sistema retrógrado que não poderia mais ter a chance de reorganizar e hierarquizar o mundo. Então, surge de alguma forma aspirações socialistas, que seriam voltadas para a revolução em si, para a tomada de poder, comunistas, que seriam atitudes voltadas para a transferência de poder para o ambiente comum, para uma ação comum de todas as pessoas. Digamos que o socialismo seria o primeiro degrau de uma escada que culminaria no comunismo. E também aspirações anarquistas, que são voltadas para a supressão do pico da pirâmide econômica, para que, sem nenhum polo dominante, seja ele elite ou proletariado, o povo simples viva em igualdade. Então, Jorge Amado, nessa obra, ele coloca exatamente meninos de rua vivendo numa ambientação coletiva chamada trapiche, vivendo sob o desamparo e sobre a regência dos próprios meninos. Vivem em liberdade, logicamente, em estado de natureza, mas esse estado de natureza é configurado dentro do estado civil. E essa discrepância, essa dificuldade de entendimento, nos leva então a entender que alguém no estado civil, na cidade de Salvador, não cuida de forma ideal das nossas crianças, ou de alguma forma que o Estado esteja negligenciando esse tratamento adequado que foi feito por contrato. Assim é pintado esses meninos. Nós lemos no primeiro momento que eles são marginais. Em um segundo momento, nós estamos entendendo que eles estão determinados a agir daquela forma e estamos completamente apaixonados por eles. Passamos a torcer por eles, pelo sucesso deles, nos compadecemos com eles. É assim uma literatura voltada para o socialismo, para o comunismo. Ela coloca o proletariado como vítima de um sistema e faz com que outras pessoas também absorvam essa ideia, criando um monte de pessoas, digamos assim, capazes de fazer a revolução tão sonhada por Karl Marx. A estrutura da obra passa por 3 grandes momentos. Cartas à redação é uma espécie de capítulos em que, da moda flashback citada na videoaula sobre Tio, nós estamos no final do processo. É como se a história já fosse contada e aqueles que ajudaram as crianças, como o padre, por exemplo, ele foi ao jornal fazer uma crítica contrária ao próprio Estado, que não emancipou, criou situações para que a criança fosse autônoma. Em contrapartida, diretores de presídios, juízes e policiais se manifestam também no jornal. Daí a ideia da importância do jornalismo para que nós tenhamos uma democracia, uma liberdade de expressão. Na letra B, sob a lua, num velho trapiche abandonado, apresenta-se aqui um macroespaço. O macroespaço é esse ambiente coletivo que zoomorfiza o menino. São 40, 50, 60 pessoas vivendo junto com cachorros, gatos, ratos, sem comidas. Trapiche, na verdade, é um armazém abandonado. A letra C diz: noite da grande paz os seus olhos. É um momento triste, semelhante à morte da cachorra-baleia, em que a personagem Dora morre depois de ter uma doença. Na verdade, foi a varíola, que também atingiu a personagem Marcela lá em Brás Cubas. Ela morre
e, de certa forma, ela, que era o sustentáculo familiar, uma mulher importante, vista como mãe, como mulher, como amiga, conselheira, quando ela deixa de existir, há uma tristeza enorme, sinaliza o crescimento dos meninos. A ideia de que eles, ao completar 18 anos, também devem, cada um, buscar o seu destino e não tem para onde ir. É uma crítica importante isso para o sistema brasileiro e os políticos também deveriam se organizar quanto a isso. As crianças no Brasil, as que foram abandonadas, as sem pais, elas vivem em creches até os 18 anos. E depois dos 18 anos? Não há uma creche, um local, um espaço no Brasil para que essas pessoas se estendam. E aí nós temos que contar com o altruísmo de alguns brasileiros que adotam, que criam, para suprir aquele assistencialismo que seria a função do Estado. Último capítulo, última parte, a canção da Velha Bahia, Canção da Liberdade. Essa canção da liberdade é um capítulo importante em que os atabaques soam. O atabaque é um instrumento musical, um tambor utilizado em ritual de religião africana. Esses tabaques aqui vão soar como clarins de guerra para que a revolução seja de fato feita. No último capítulo, nós vamos ler um trecho para vocês vão perceber que há uma ideia de chamar a população para essa grande revolução. O espaço, então, nós temos o macroespaço, que é o trapiche, o microespaço, que são as mansões, por extensão, o macroespaço estaria no subúrbio, o microespaço estaria no centro da cidade. Nós temos essa cidade como Salvador. Bom, Salvador numa época imprecisa, entre 1920 e 1930, mas essa imprecisão na narrativa não é percebida como quando olhamos o contexto. Na verdade, pelo contexto histórico, a ideia é agredir um governo negligente de Getúlio Vargas. Personagens. Os personagens são chamados de tipos, assim como no Cortiço, porque obedecem a um automatismo, eles representam uma caricatura, tanto que o nome de batismo é pouco importante. Então nós temos o tipo intelectual, representado pelo professor, o tipo padre, representado pelo pirulito, o malandro, representado pelo gato, o coxo, representado pelo sem pernas, a moça independente, representada por Dora, a macumbeira, o policial, o reformatório, as ruas da Bahia, os costumes dos adolescentes. Então, de alguma forma, ao ler, você entra em contato com uma cultura baiana. Lerei para vocês agora, para terminar nossa discussão, o último capítulo, Uma Pátria e uma Família. Anos depois, os jornais de classe, pequenos jornais dos quais vários não tinham existência legal e se imprimiam em tipografias clandestinas, jornais que circulavam nas fábricas passadas de mão em mão e que eram lidos à luz de fifós, publicavam sempre notícias de um militante proletário, o camarada Pedro Bala, que estava perseguido pela polícia de 5 estados como organizador de greves, como dirigente de partidos ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida. Aqui, nesse trecho, nós podemos tirar um tema de redação: a manipulação da informação por meio do jornal. Em governos nazi-fascistas, a primeira mudança que o governo faz no sistema é impedir a liberdade de imprensa, justamente porque a imprensa é o grande opositor. A palavra aqui, camarada Pedro Bala, uma expressão nitidamente voltada para a Revolução Russa. Outro trecho diz para nós: no ano que todas as bocas foram impedidas de falar, no ano que foi todo ele uma noite de terror, esses jornais, únicas bocas que ainda falavam, chamavam pela liberdade de Pedro Bala, líder de sua classe que se encontrava preso numa colônia. E no dia em que ele fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminavam no saber da notícia. E apesar de que lá fora era o terror, qualquer um desses lares era um lar que se abriria para Pedro Bala, fugitivo da polícia, porque a revolução é uma pátria e uma família. Bom, percebemos aqui então uma ideia do que queria o Jorge Amado. Ele queria mandar uma mensagem de que as pessoas simples deveriam fazer uma revolução para salvar o mundo dessas aspirações fascistas. Muito obrigado, boa leitura, boa prova, um abraço para todos.